Olá, gente! Que alegria ter vocês conosco nesse momento. Na realidade, bem que a gente gostaria de estar perto de você. Mas, ao mesmo tempo, é tão especial, mesmo que nós não podemos tocar um ao outro, abraçar um ao outro, nos falarmos por essa tecnologia. Eu fico imaginando que nesse processo que estamos atravessando no Brasil e no mundo, nossa mente precisa ser tocada. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 12 que nós devemos ser transformados por ela. E é muito fácil, nesse momento de crise, a gente deixar-se ser levado pelo que a crise está dizendo, pelo que a mídia está dizendo, e esquecemos, primariamente, aquilo que a palavra de Deus diz, se negarmos a realidade da crise. Por isso, esta noite, ou esta manhã, quando você nos assistiu, esta tarde, nós estamos tão contentes de poder oferecer para você esse tempo, que é um tempo de encorajamento para a sua mente, para a sua alma, para o seu ser como um todo. Hoje à noite temos um grupo de pessoas muito especiais que vão nos ajudar, que vão nos encorajar. Mas antes, deixe-me trazer para você o pastor Humberto Aragão, nosso querido pastor, um dos pastores da nossa igreja, muito queridos, que vai apresentar os participantes e nos dirigir nesse primeiro programa desta série. Pastor Humberto, o senhor tem a palavra agora, meu querido. Olá, queridos da IB Morumbi, nós estamos começando aqui um fórum e obrigado, pastor Lisânias, pela sua introdução. Esse fórum tem o título de Vivamente. Guarde bem esse título aí, porque ele vai ser muito importante. E hoje o nosso tema que eu queria trazer para vocês, juntamente com a liderança da nossa igreja, e se você tivesse um membro da sua família infectado? Esse tema vai ser discutido aqui por nós e nós estamos tratando dele porque eu tenho a certeza que em algum momento nós estaremos pensando assim. E é muito importante que a gente tenha algumas pessoas importantes que conheçam do assunto, que possam nos dar algumas diretrizes de como encarar esse tema quando isso chegar na nossa casa. Eu gostaria de, primeiramente, convidar o doutor Tiago Ramalho, um grande amigo nosso. Ele é formado pela Universidade Nacional Ecológica, pós-graduado em pediatria pelo Instituto da Criança, Hospital das Clínicas. Ele é médico da família, com atuação nas prefeituras de Taboão da Serra, Embu das Artes, e exerce pediatria nos hospitais Intermédica, Adventista e Embu das Artes. Mas, sobretudo, ele é o nosso irmãozão lá da Igreja Batista do Morumbi e está aqui com a gente. Doutor Tiago, bem-vindo ao nosso programa Vivamente. E a gente gostaria de começar já te colocando ali na beira do fogo. Uma pergunta: quais as particularidades, doutor, que há no tratamento da Itália, do coronavírus, da Espanha e Brasil? Esse vírus, ele tem uma mutação? O que é esse negócio? Graça e paz a todos. Obrigado pelo convite. De fato, é um vírus que possui mutações e de pessoa a pessoa vai modificando-se a sua genética, apesar de ser um vírus já bastante conhecido, com estudos e publicações da década de 40 e visualizações a partir da década de 60, a gente vê algumas particularidades à medida que ele vai deslocando-se entre os continentes, de pessoa a pessoa, e a gente vê uma série de conflitos, porque começamos na China, e na China alguns dados não foram publicados, não sabe se é o certo, e daí espalhou-se pela Ásia, Oriente Médio, chegou-se na Espanha, na Itália. Na Itália foi o cenário pior possível, como todos nós sabemos, sem saber drogas necessárias, sem estudos, e aí foi para a Espanha, e aí, a partir de estudos feitos no momento de crise de paciente, às vezes no momento da morte não sabia-se o que fazer, e aí, como última tentativa, a utilização de determinados corticoides, e aí começou-se também o uso de antirretrovirais, e aí chegou-se ao uso da hidroxicloroquina, da azitromicina e agora também do zinco. Ventilou-se também o uso da ivermectina,
E, assim, são medicações que parecem ser simples, são bastante conhecidas, mas que de cada país e a cada continente foi trazendo transtornos pelo fato de não termos muitos dados a respeito disso. E hoje estamos nisso, em estudos, e a particularidade principal da Itália foi isso, não tínhamos aí recursos como ventiladores para todos. A Espanha também não tinha, uma vez que tudo é feito baseado numa medicina preventiva e simplesmente chegou de forma avassaladora que países respeitados e reconhecidos em suas publicações, assim como o Brasil hoje, estamos aí nas mãos de Deus, graças a Deus por isso, mas de aspectos bem preocupantes. Você crê que há muita controvérsia ainda para a gente chegar a um remédio, a uma vacina que possa dar solução a isso, doutor? Acredito que sim, pastor. Acredito, uma vez que em algumas pessoas a hidroxicloroquina funciona muito bem, que é quase como que um consenso para que haja o uso. Entretanto, o Brasil tivemos problemas com relação ao uso da hidroxicloroquina. Por fim, o Ministério emitiu uma nota orientando ao uso em casos críticos e graves. Entretanto, há sociedades que já orientam, uma vez que o paciente ainda assintomático já comece a usar, uma vez que o exame seja positivo. O outro é a natureza, né? O vírus, diferente de uma bactéria, nós temos uma medicação específica, que é o antibiótico. O vírus, não. Nós usamos antirretrovirais. E aí temos a controvérsia principal porque usamos hidroxicloroquina, que é um antimalárico. Nós usamos também corticoides. Agora estamos usando também em ambientes de UTI heparina. Pelas manifestações que a enfermidade está produzindo, a gente está cercando de todas as formas. E aí vem a controvérsia. Para uma tosse usamos um antitussígeno, mas ele produz uma alteração no sangue, na coagulação, ele está produzindo uma alteração nas plaquetas, nas hemácias, perdão. Então, há essa controvérsia. E nunca vai ser igual de um paciente para o outro. 2 mais 2 na saúde é igual assim. Essa é a nossa complicação. Uau, que situação! Uma outra pergunta que eu queria te fazer, você é um médico, né? Você tem algum temor? Eu tenho meus temores, mas eu confio em nosso Deus. Eu acho que se for essa vontade de Deus, e eu acredito que eu sou médico por esta missão, né? Para estar na linha de frente, para estar, por meio das minhas atitudes, apresentando Cristo. Mas a gente teme, mesmo apresentando Cristo por meio do trato, apresentando Cristo por meio da ciência, a gente também tem medo. Mas eu creio muito em Deus. Então, assim, a minha vontade de estar na frente com os meus pares é superior ao medo que eu e minha esposa temos de, como médicos, estar trabalhando e voltamos para casa sem aquela preocupação do nosso filho de 10 meses ou da nossa garota de 12 anos, de que possa acontecer. Eu olho para o lado, eu vejo colegas padecendo, colegas entrando na UTI, colegas às vezes até perdendo a esperança, mas como diz a Bíblia, eu sei que o meu Redentor vive. Então a gente vai com todo esse amor, com todo esse empenho, trabalhar mesmo, né? Estamos na guerra. Para mim isso é uma guerra, de fato. Essa é a minha guerra. Como médico, é a minha guerra. Pessoas como você inspiram a gente, né? Eu tenho certeza que todos os outros que estamos aqui estamos sendo inspirados por vocês. Eu tenho uma última pergunta, doutor. Quais os cuidados que uma família precisa tomar ao saber que um dos seus membros foi infectado? Não é fácil. Não é fácil porque hoje a gente vê as pessoas com mais medo de contrair o Covid do que ter a notícia em casa de um caso de câncer. Mas a primeira coisa que se tem calma. Calma. Segunda coisa, acredite no tratamento que você vai receber.
Segundo, tenham fé. Não, terceiro, tenham fé. Tenham fé. Porque Deus é o dono da vida. Se for essa vontade do Senhor, a medicação vai fazer efeito. Nós temos visto um grande número de brasileiros que estão respondendo bem. Algumas coisas surpreendem até a Sociedade Médica Internacional do que está sendo feito no Brasil. Então vamos ter fé, vamos ter calma, obedecer a recomendação médica e ter calma, ter fé, assistir ao culto, ler bastante e fazer o tratamento, né? Fazer o isolamento adequado do paciente uma vez positivo e assim fazer a medicação que lhe é imposta pelo médico. Doutor, eu queria te agradecer imensamente pela tua participação. Gostaria de agora trazer, na sequência, a doutora Débora Tambellini. É isso mesmo, né, doutora? Isso. Débora Tambellini, ela é psicanalista, pós-graduada em Sociedade e Cultura Pós-Moderna pela USP. Ela é especialista em terapia de casal e família pela PUC, no Instituto de Sistemas Humanos, e membro diretora da ABRATEF, a Associação Brasileira de Terapia de Casa e Família. Mas também de casal e família. E como também o doutor Tiago, ela é uma cristã, membro do Templo Batista em Indianápolis. E a gente queria te dar boas-vindas e já de cara te colocar também na parede aí, como alguém que lida com a dor das famílias em momentos de crise. Você, sem dúvida, se depara constantemente com situações de casais, membros de famílias que sofrem dores, né, na iminência da perda. Eu tenho certeza que você mesma tem algumas experiências até pessoais sobre esse assunto. Então, eu queria te perguntar, doutora Débora, quais os desafios emocionais que uma pessoa infectada sofre ao saber da notícia que ela é positiva no Covid-19? Oi, pastores, boa noite. Oi, comunidade batista, boa noite. É um prazer estar com vocês. Me honra muito o convite, muito obrigada pelo carinho. E realmente, pastor, está sendo um tempo bastante difícil para todo o pessoal da área da saúde, em especial para a minha área. Nós estamos lidando com medos constantes e, em especial, claro, que depende muito do histórico de vida de cada pessoa, da bagagem emocional de cada pessoa, mas, no geral, o que nós temos visto e acompanhado é que quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela enfrenta medos imaginários e medos reais. E eu listei alguns aqui para a gente conversar. Por exemplo, quando o número estatístico ele tem uma cara, um rosto, isso realmente é assustador. E quando esse rosto é o meu, a primeira questão que vem é, por que eu? Por que comigo? O que eu fiz ou o que eu não fiz para que isso acontecesse? Vem uma culpa de que eu possa ter feito alguma coisa para merecer aquilo. O medo de morte ele é iminente, até pelas informações que a mídia tem passado. Hoje nós sabemos a todo momento quantas mortes nós tivemos, mas não temos a informação de quantas pessoas elas estão bem, elas sobreviveram, elas receberam a cura e elas estão aí para testemunhar que é muito difícil, que as dores são imensas, mas que é possível passar e se recuperar. As pessoas se queixam muito da solidão. As pessoas elas têm que ser isoladas. Muitas vezes elas não têm nem tempo de se despedir das famílias, da esposa, dos filhos. Elas muitas vezes são acometidas por sintomas e por agravamento da saúde física e elas são entubadas. E ela não tem esse
tempo de conversar e se preparar. Então, a sensação de abandono, a sensação de não poder conversar com ninguém, estar com ninguém, muitas vezes ela é desesperadora. E isso a gente tem percebido que as pessoas realmente elas não conseguem lidar e elas têm buscado ajuda, elas têm pedido a presença do terapeuta dentro dos hospitais, porque ela quer conversar com alguém, e eu tenho ficado muito contente, muito feliz, porque as pessoas também têm buscado muito o seu, vamos dizer, orientador espiritual, que no meu caso é o pastor. As pessoas, elas se sentem julgadas, as pessoas, elas se sentem culpadas por transmitir o vírus para a família, as pessoas, elas ficam perdidas entre a aceitação e a raiva, elas oscilam. Muitas vezes isso produz ataques violentos com palavras, com atitudes. Elas não conseguem lidar, muitas vezes, com os pensamentos recorrentes de que ela não irá sobreviver. Que realmente o vírus veio, o vírus vai tomar a sua vida. Então, ela oscila muito nesse sentido. E é muito difícil essa pessoa se sentir nesse local e não colocar tudo isso para a família. E não materializar isso no sentido de demonstrar essa emoção para a família. E aí a família entra também nesse conflito familiar, nesses padrões não domesticados, porque o medo imaginário, quando a gente está no nosso cotidiano, ele é de fácil até administração com o suporte, mas quando você vê todas as suas forças físicas, emocionais, comportamentais tomadas, retiradas pelo vírus, porque essa é uma coisa que o vírus faz, a pessoa ela não consegue passar por esse processo sozinha. Não, muito interessante o que você está falando, e eu queria até estressar mais ainda esse tema. Eu só queria te dar uma boa noite ali para o Paulo e para a Léa, que daqui a pouco eles vão estar participando. Doutora, eu queria ouvir de você também como lidar com o distanciamento social e quais os efeitos na família do paciente, porque você já começou a falar alguma coisa que até a dor do paciente afeta o seu entorno, né? Mas eu queria que você dirigisse agora uma palavra, quais são os efeitos na família desse paciente? Pastor, na verdade, quem adoece é a família toda. Nós temos o paciente identificado, mas a família toda adoece. E os medos, eles são muito compartilhados. Esse medo de perda, esse vazio, essa solidão, essa angústia, ela é compartilhada por toda a família. Porque, veja, se eu tenho alguém contaminado na minha casa, o medo de contrair o vírus, ele meio que passa a ser uma certeza. Então, toda aquela informação que eu tenho, essa enxurrada de informações do que vai acontecer quando eu pegar o vírus, ela se torna muito real para mim. Então, é o que eu falei, o medo que então outrora era imaginário, ele passa a ser real. Daí a gente acaba acometido por N fatores biológicos, por N sintomas como insônia, perda de apetite, excesso de apetite, dores no corpo, a raiva. A raiva ela aparece de uma maneira muito estressante, porque nós não somos seres treinados para sentir a raiva. Nós não somos seres treinados para lidar com a frustração, com a nossa impotência, com uma briga, com algo que é invisível, que eu não sei, que eu não conheço. Veja, o medo, ele está na nossa vida, no nosso psiquismo, desde lá dos primórdios. Só que lá, o homem saía para caçar, para sobreviver,
E o medo, ele tinha uma forma. Ele era o leão que podia me comer, então ele tinha começo, meio e fim. Então eu sabia com o que eu estava lidando. Atualmente, diante da pandemia, eu não sei com o que eu estou lidando. O vírus, ele é mutável. O vírus, ele, como o doutor disse, ele teve uma resposta na Itália, outra resposta na Espanha, uma resposta na China. E louvado seja o nosso Deus, ele está tendo outra resposta aqui no Brasil. Mas as informações, elas não coincidem, nós estamos recebendo informações novas a todo instante, isso produz uma insegurança no paciente e na família, onde o paciente está inserido, muito grande. É muito importante nós nos apoiarmos e nós prestarmos atenção nas notícias boas, nas notícias que têm chegado de recuperação, nas notícias que têm chegado que a medicação está fazendo efeito. Quando nós paramos e pensamos que eu não sei os números atuais, mas mais ou menos o último número que eu tinha era 25 mil infectados, 1.500 mortes, mas 14 recuperados. Então, a gente precisa se apegar nesse número. Nós precisamos nos apegar em todo o movimento que os profissionais de saúde têm feito para cuidar da gente. Em todo o movimento que a sociedade tem feito com relação à empatia. Essas notícias boas, essas notícias que mantém a rede afetiva da família no positivo, ajuda muito. Esse olhar para a cura, a crença na cura, ajuda muito, não só o paciente, mas também a família. E aí, claro, aqueles conselhos e aquelas orientações mais básicas, alimentação boa, fazer exercício, manter todos os cuidados de higiene, né? Tomar cuidado para não deixar tão claro a esse paciente que ele está completamente isolado e que ele está sujo, né, nessa família, que eu não posso me aproximar dele. É muito importante que a família tenha um cuidado, um carinho com esse paciente, porque, creia-me, ele está se sentindo assim. Ele se sente completamente excluído. E o que eu gostaria de dizer para a comunidade batista é: permitam-se sentir tudo que vier. É importante você sentir. Mas é muito importante não ficar nesse sentimento. É muito importante você buscar recursos como falar com o seu pastor, falar com um profissional, falar com seu esposo, falar com seu filho, falar com uma pessoa de confiança. A igreja é fundamental nessa hora. Eu queria nisso te esgotar um pouquinho da tua fala, doutora, porque aqui quebrando um pouquinho do protocolo que a gente combinou, eu sinto que a família, ela precisa se abraçar mais, principalmente durante o tempo da pandemia. Pela tua palavra aí, está me dando uma vontade de correr ali no quarto e dar um abraço na minha esposa e no meu filho, porque muitas pessoas não vão ter essa oportunidade quando o vírus atacar. Então, eu creio que até por Deus, a gente deveria, mais do que nunca, usar do amor ao próximo dentro da nossa própria casa. Mas eu queria te fazer a última pergunta, doutora, que você começou a falar aí já. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja quando uma família se sentir ou tiver um membro infectado? Empatia é a palavra de fé do momento. Empatia é a nossa palavra de fé. A igreja, ela está no momento de mostrar o seu carinho, o seu respeito, o seu amor cristão, o seu amor a Deus e aos servos de Deus através da empatia. Calce o calçado desse irmão. Calce as dores desse irmão. Veja, os estudos mostram que quando pertencemos a um grupo de pessoas que nos apoiam, que de alguma maneira estão dispostas a nos ajudar a sair
dessa pandemia, a sair dessa doença, a sair dessa crise, nós nos sentimos parte. Nós nos sentimos pertencendo. Uma das coisas mais angustiantes do paciente acometido é que ele começa a perder o encanto pela vida. E muitas vezes ele não consegue passar pelo tratamento sozinho. Então é muito importante para a igreja que a igreja dê esse pertencimento para o membro da igreja, para a pessoa doente, para a pessoa que está passando por isso. É muito importante que a pessoa ela sinta que as pessoas estão olhando para ela com carinho, com respeito, com igualdade, com solidariedade. A crença em um Deus pessoal, em um Deus que olha para mim, um Deus que é amigo, um Deus que é leal, faz toda a diferença. Existem estudos que provam que a fé ela produz várias químicas positivas no nosso cérebro. E uma das químicas boas é a ocitocina, que é o hormônio de gratidão. Esse hormônio, ele nos traz novamente o encantamento pela vida, esse encantamento que a pessoa acometida pela doença perde, porque a pessoa entra no desespero. Então, ela precisa receber esse carinho, ela precisa receber esse amor. E quando nós, igreja, estamos dispostos a apresentar este Deus pessoal, esse Deus amigo, não só ao membro, né, da nossa igreja, mas a toda a comunidade em geral, nós estamos cumprindo o nosso papel. E nós podemos fazer isso, nós temos condições de fazer isso, porque esse é o papel da igreja. O papel da igreja é acolher, e eu creio que quando essa pessoa não pode, mas ela tem esse pertencimento, e nós podemos fazer isso por ela, nós estamos com 50% da cura garantida. Porque essa pessoa volta a ter vontade de viver, essa pessoa, ela luta por um objetivo, porque ela sabe que ela pertence, ela sabe que ela pode se entregar, que ela pode viver todos os sentimentos sem nenhum julgamento. Ela sabe que o amor cristão a entende e a ama como ela é. A igreja, ela aceita o seu membro na dor, na angústia, no desespero. E isso faz com que essa pessoa acredite nela mesma e faz com que ela tenha uma química positiva. Esse é o papel da igreja. Se a igreja for capaz de ensinar para todo acometido de Covid que o medo dela é o nosso medo, mas que ela pode ter medo porque eu estou preparada para lidar com o medo dela, olha, eu acredito que realmente no Brasil, quiçá no Morumbi, e eu espero que em Moema também, todo mundo seja curado. Amém. Nossa, eu tô super animado com os nossos fóruns, pastor Lisânias, porque a gente está vendo aí coisas bonitas acontecendo. E eu queria dar bem-vindo aqui ao Paulo e à Leia. E doutora Débora, muito obrigado. Eu espero um dia poder lhe conhecer pessoalmente, a gente dar um abraço e agradecer pessoalmente a essa contribuição fantástica da irmã. Deus te abençoe ricamente. Amém. Paulinho, agora é a tua vez, Paulo e Leia, que privilégio a gente ter vocês de volta caminhando aqui entre nós. E eu queria imediatamente começar te perguntando, Paulo, o que você sentiu ao saber que você foi testado positivo com o Covid-19? No meu caso, pastor, a descoberta que eu tive Covid, estava com Covid-19, só aconteceu quando eu estava na UTI, exatamente após a intubação. Então, foi um momento muito complicado, porque eu senti que eu estava no hospital, numa cama, completamente com fios no corpo, medicamentos, e comecei a acordar, né? Estava amarrado com os 2 braços, né? Porque é realmente um cuidado. E quando a enfermeira me perguntou onde você está, eu falei, eu estou no hospital.
e parece que a ficha caiu, e comecei a me lembrar de momentos da minha internação, quando eu estava com falta de ar, e o médico pediu para fazer um exame, né, de tomografia, e logo na sequência eu fui deitado numa maca e tomei um medicamento para ficar inconsciente, e dali para frente eu não vi mais nada. Mas quando eu acordei, esse sentimento de estar no hospital, e entendi que era um quadro grave, porque a enfermeira falou que eu estava na UTI, me deu um sentimento de medo, né, preocupação com a família, né, mesmo sendo cristãos, nós temos aquele sentimento de que o que será da minha família, mas e também um sentimento de isolamento, porque desde o início os enfermeiros deixaram bem claros para mim que eu não poderia receber visita, nem na UTI, né, e nem no apartamento. Então, inicialmente foi um misto de sentimentos muito grande, né, mas vinha no coração aquela fé que a gente tem em Deus e a confiança de que tudo poderia dar certo, né, mas ainda estávamos um pouco em choque com toda aquela informação recebida naquele momento, e sob efeito, creio eu, de medicamentos que alteram um pouco o nosso emocional. Paulinho, eu queria agora perguntar para essa moça do teu lado, a Leia, porque eu tenho certeza que a Leia e a Júlia, sua filha, elas também passaram por esse choque da separação, sem saber o que poderia acontecer. Como é que foi isso, Leia, na tua vida, né? Como uma esposa, vendo teu marido se distanciando de você num hospital, sem saber o que seria daí para frente? Olha, pastor, não é fácil falar. Até muitos irmãos entraram em contato por telefone querendo ouvir a voz da gente, e no momento a gente não conseguia falar, nem eu, nem a Júlia. Mas o que nos deixou muito tristes, né, no momento, foi quando eu cheguei lá e vi ele na cama, e o médico falou, você não pode nem se aproximar. Eles me paramentaram quando ele foi internado, e falaram assim, você vai ver ele de uma porta, mais ou menos de 4 a 5 metros de distância dele, porque você não pode chegar perto. E a gente só deu um tchauzinho, eu falei, depois a gente se vê. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eram umas 3 horas da manhã daquele dia, a Júlia estava me esperando, e aí a gente ficou conversando, não dormimos, tal. Daqui a pouco a gente olha no celular, o médico manda uma mensagem para o celular da Júlia, porque eu havia deixado um celular com o Paulo, achando que eu podia me comunicar com ele por celular, dizendo, coloquei seu pai para dormir, ele precisou ser entubado. Compareça ao hospital às 10 horas da manhã para pegar o primeiro boletim. E aí uma olhou para a cara da outra e falou, e agora, né? Realmente dá medo, pastor. E aí a gente fez uma mensagem para a igreja, né, mandou nos nossos grupos, falando da situação. E não é fácil, mas assim, ao mesmo tempo, quando as mensagens chegaram nos seus destinatários, a gente começou a receber tanta mensagem de conforto, tanta gente querendo nos apoiar da igreja, nossos familiares, e assim, tinha hora que eu falava para a Júlia, nossa, Júlia, não dá nem para a gente ler as mensagens, porque são tantas, e aquilo foi enchendo o nosso coração de alegria. E aí, a cada boletim que vinha, nos 3 primeiros dias, foi um pouco crítico, porque ele não melhorava. E a gente falava, puxa vida, não melhora, né? E a médica chegou a falar para mim, olha, eu não tenho notícias boas para te dar, eu não sei se ele vai sair daqui. E aí a gente escutava as mensagens do pessoal, falando, olha, estamos orando, o nosso grupo está orando, a igreja está orando, a igreja aqui, vários conhecidos nossos no mundo orando por ele. E a gente falava, vai dar certo, né? E assim, lógico que a gente tinha os nossos momentos de tristeza, mas logo aquele calor da igreja invadiu nosso coração, né? E os dias foram passando e a partir do 4º dia a médica, olha, ele está melhorando, ele está respondendo ao tratamento. E aí eu e a Júlia, isso é resposta de oração, né?
Os nossos irmãos, o nosso PG, os irmãos da igreja, os pastores, pessoas até que a gente não conhece da igreja, pastor, mandavam mensagem: você não me conhece, mas se você precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. E eu até mandei uma mensagem para o pastor Lisânias falando: hoje eu sei o que é ser igreja, pastor, porque a igreja está aqui com a gente, não fisicamente, mas a cada mensagem que nós recebíamos, o nosso coração se acalentava, né? E isso, eu tenho certeza que Deus colocou os irmãos na nossa vida para poder estar passando esse momento com a gente. E hoje, ó, ele está aqui com a gente. Meio emocionado, mas estamos aqui. Bom, você já falou praticamente tudo, Leia, que eu tinha para perguntar, mas eu queria muito que vocês, agora, que você, Paulo, né, que está aqui andando, ouvindo novamente a importância do ar que você está respirando novamente, né? Às vezes a gente nem percebe que o ar que a gente respira é uma dádiva de Deus fantástico, e que um vírus como esse, que tira o ar do nosso pulmão, faz a gente começar literalmente a dar valor às pequeninas coisas, né? Então, Paulo, dá para a gente aí uma ideia de como foi importante você crer em Deus no meio do teu sofrimento. Foi interessante, pastor, que eu creio que depois do 11º dia, quando eu já estava começando a ficar consciente, o hospital autorizou eu até acesso a celular, né? A Leia mandou um celular e nós conversávamos por WhatsApp, né? Eu, minha filha, e tinha contato também com meu pai. E a Leia começou a comentar comigo dessa corrente de oração que estava sendo feita em nosso favor, e isso começou a tomar conta do meu coração, né? Porque ela falou: Paulo, você não imagina a quantidade de pessoas que estão orando por você. E aí eu pude entender a dimensão que é o milagre de Deus nas nossas vidas, né? Quando a gente sente a oração em prática, né? O cuidado, né, da igreja, esse sentimento de pertencimento a um grupo, né, é algo fundamental para a nossa recuperação. Então, eu creio que a partir desse momento, como eu comecei a ter acesso a essas informações, mesmo distante de toda a comunidade, né, eu estava isolado, mas eu pude começar a ter acesso à minha esposa, à minha filha, e ter essas informações, o meu coração começou a se fortalecer, né, em acreditar que realmente vale a pena crer em Deus, vale a pena ter esse Jesus no coração. E foi, eu acho que através disso que a minha recuperação começou a aumentar, e logo depois já pude ir para o quarto, né? Mas aí eu só fui fazer fisioterapia, né? Basicamente para poder melhorar a questão motora e respiratória, né? Mas eu creio que foi fundamental, né, esse sentimento, porque eu me senti que eu não estava sozinho. Havia um grande grupo de pessoas, amigos, irmãos, familiares nos apoiando. E eu creio que isso foi fundamental para eu poder sair, né, e continuar, né, que eu estou ainda em tratamento, mas estou bem, mas até hoje mesmo, recebi mensagens dos presbíteros, de alguns presbíteros da igreja, perguntando como eu estou, o que eu estou, como eu estou me cuidando. Então, há uma preocupação diária comigo. Isso tem sido fundamental para que eu me recupere. Eu só queria agradecer a todos vocês que participaram da beleza que é o corpo de Cristo e a beleza que é a riqueza desse corpo. Vimos aqui o Dr. Tiago, né, dizendo para a gente a importância do tratamento, a importância do cuidado médico em tudo isso. A gente agradece a Deus pelos médicos que cuidaram do Paulo e da Leia também, né? Agradecemos, né, a vocês, os psicólogos, psicanalistas, os psiquiatras que estão hoje fazendo um papel fundamental na motivação das pessoas enquanto estão sendo entubadas, e aqueles que estão saindo, né, da situação gravíssima que se encontram.
E a gente louva a Deus, né, pela Igreja do Senhor, que ela é tão rica em oração, em profissionais, em gente que pode ser útil na obra do Senhor. E eu queria passar agora, já agradecendo a todos vocês, a palavra ao nosso pastor Lisânias, para ele dar uma palavra de esperança para você que está aí do outro lado e que está nos assistindo. Vivamente! O som, pastor. Obrigado, Humberto, pelo tempo tão precioso que nós passamos aqui hoje, pelo tempo de encorajamento. Obrigado, Tiago, por sua expressão de fé. Débora, você foi tão realista, foi fantástico isso. Paulo e Léo, uma inspiração ver vocês. Acho que vocês estão sentados aí, mas eu falei, é tão bom ver vocês em pé. E eu creio que uma coisa que me veio à mente, não agora, mas pensando no que vocês falaram, é a vida do apóstolo Paulo na prisão. É interessante que o que Paulo passou na prisão tem muito a ver com o que a Débora falou. Ele sentiu-se isolado, ele sentiu-se abandonado, tanto que ele disse em 2 Timóteo 4 que todos me abandonaram. O que a Débora falou é uma sensação de isolamento. Ele também sentiu falta de coisas. Ele pediu para Timóteo trazer os pergaminhos que ele havia deixado, onde Timóteo estava. Ele expressou um pouco de medo, porque ele iria ser julgado, e o que aconteceria no julgamento? Mas a coisa que ele disse, a frase que ele disse, que serve para todos nós, esteja você passando por uma situação do vírus ou outra situação delicada, seja você parente, pai, tio, mãe, filho, de alguém que está com o vírus, a situação é semelhante. Como a Débora falou, em casa todo mundo adoece. E se todo mundo adoece, todo mundo precisa de uma única coisa. Não negar a realidade. Tem que tratar-se, tem que lavar as mãos com água e sabão. Mas outra realidade que é mais importante é a que o Paulo disse. Ele sentiu-se, como eu falei, isolado, sozinho, abandonado, sem recursos materiais. Mas ele disse, o Senhor permaneceu comigo. Essa expressão dele, o verbo que ele usa, carrega a ideia de que algo começou lá atrás e continuava e continuaria. O Deus de Paulo é o mesmo Deus seu. Se você está com o vírus, ele é o mesmo Deus. Se você não está, se você está com alguém na família, esse Deus que permaneceu com Paulo é o mesmo Deus que permanece com você. E com mais um detalhe, foi na prisão que ele recebeu o auxílio da igreja de Filipos. O Paulo aqui não é o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo também disse que os filipenses mandaram uma oferta para ele. E isso fez com que ele se sentisse pertencente àquela comunidade. E ele se ressaltou, não foi a quantia. Se tivesse sido R$1, ou, na linguagem de hoje, se tivesse sido R$1 ou 200 mil reais, a alegria teria sido a mesma, porque alguém lembrou de mim. Alguém me fez sentir pertencente. Como Paulo e a Léa falaram, cada mensagem que entrava era ele se sentindo parte. Por isso, termino com duas expressões. Se você conhece alguém que está passando por esse momento, não demore a mandar uma cartinha, mandar um presente. Você não pode talvez chegar perto, dar um abraço, não pode, mas diga que você está presente. Diga que orou por ele, se você orou realmente, mas faça a pessoa sentir-se que ela pertence. Ela faz parte do seu ciclo. E na realidade, quando você fizer isso, era como se o próprio Senhor Jesus estivesse agindo e está através de você. E a segunda palavra é, não esqueça. O mesmo Deus que falou para Paulo, que estaria com ele todos os dias, é o Deus que está com você. Isso não o torna imune ao vírus. Hoje mesmo, na equipe pastoral, nós oramos por nós mesmos. Fizemos um pedido, Deus, nós não somos melhores do que ninguém. Mas o trabalho que a gente tem protege. Se Deus não nos proteger, Deus dormiu? Não. Mas ele disse uma coisa, que ele estaria conosco. Então, meu querido, minha querida, seja qual for a dor que você está atravessando, com alguém no hospital, ou você mesmo no hospital,
o medo que você tem. Paulo expressou isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele fala que ele ia enfrentar a boca do leão. Mas ele falou, Deus está comigo. Essa é a nossa palavra, que você experimente a presença de Deus, independente das circunstâncias que você está, seja você o paciente, ou seja, o que está cuidando do paciente. Sim. E mais uma vez, Tiago, muito obrigado, você me inspirou. Débora, muito obrigado, você foi tão clara, direta, realista, pondo o foco em Deus. Paulo e Léa, obrigado. A história de vocês nos inspirou. E eu sei que vai inspirar outras pessoas. Pastor Humberto, pode terminar com a última palavra. Eu gostaria de orar por você que está aí do outro lado, orar pelos nossos queridos que participaram dessa programação e dizer para você que se você tem alguma dúvida, escreva para a gente, passe aí para a nossa igreja, para os nossos meios de comunicação, aquela dúvida que você tem no seu coração e nós vamos tentar te responder. E que Deus te abençoe ricamente. Deixa eu orar por você. Pai amado, eu quero te louvar pela vida, Senhor, de cada um dos meus queridos que participaram nesse painel. Te pedir, Deus, que tu possa abençoar a doutora Débora no seu trabalho árduo, nas suas emoções pessoais, que tu abençoe a sua família, Deus, dê para ela a fé e a alegria de poder estar servindo a Deus e servindo ao próximo, com aquilo que ela mais sabe fazer, que é cuidar de pessoas. Deus, eu te louvo pela vida do Tiago, pelo chamado que tu tens dado a esse homem, Senhor, e a sua esposa, de os dois trabalharem como pediatras, os dois trabalharem cuidando de vidas, Senhor, vidas que não têm como pagar de volta. E eles têm dado as suas vidas como um chamado teu, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado também pelo Paulo, pela Léa, que sofreram, Senhor, um pouco desse momento para dar para a gente a alegria de ver um Deus operante, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, que é capaz de, no meio do nosso sofrimento, ter a humildade de se distanciar da sua glória para tocar em pessoas finitas como nós. E eu te peço por aqueles que estão nos ouvindo, Deus, alguns que estão sofrendo, alguns que estão passando por situações nunca antes passadas, e que agora, Senhor, no meio dessa pandemia, tenha a chance de te amar e amar a sua família de uma maneira como nunca antes. Eu te peço, Deus, que tu derrames esse amor tão grande no coração de cada um de nós, para darmos valor àquilo que realmente tem valor. E, Senhor, olharmos para frente com os olhos da esperança que só em Cristo podemos ter. É por Ele que nós estamos aqui e é por Ele, Senhor, que nós estaremos contigo, ó Deus, um dia desses. É a nossa oração, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos.